paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo. Te convido a se inscrever no meu canal e não deixe de dar aquele joinha para que assim o algoritmo do YouTube entenda que este conteúdo é de muita relevância. E também não deixe de compartilhar com seus amigos, para que assim a palavra de Deus possa ser expandida e ser ministrada sobre os corações. E vamos para mais uma aula. Nós iremos estudarmos a lição de número 10, que traz o tema da promessa do Espírito Santo, e nesse estudo iremos explorarmos sobre o tema da revista, que também traz o texto áureo como base e chave deste estudo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Está em João capítulo 20, o versículo 22, um acontecimento histórico. E também vamos aprendermos que Deus ele traz a promessa para os discípulos que aconteceria neste evento um derramamento do Espírito Santo, como é conhecido o dia de Pentecoste. E a lição ela irá abordar sobre o Espírito Santo de Deus que habita no homem. E esse Espírito que todos já receberam, e ele precisa, e você precisa também experimentar o batismo do Espírito Santo, como é registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 e 4, que foi sobre o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes. E esta foi a promessa que Deus fez para os discípulos e que foi cumprida lá em Atos dos Apóstolos. E a introdução da lição fala que aqui temos dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus e aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que seria derramado sobre eles. E também, através dessa atuação do Espírito Santo na vida do pecador, o Espírito Santo ele promoveria uma conversão, e ele promoveu uma conversão dos pecadores, e todos temeram ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Em relação ao pecado e à justiça e o juízo, que em seguida estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito Santo que Deus deixou para todos, até os dias de hoje, até a sua vinda. Essa promessa ela está para todos. A respeito do Espírito Santo, aqui encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, que foi sobre o Espírito Santo que os discípulos receberiam do Senhor Jesus. O primeiro ponto da lição, a promessa do Pai. E aqui nós temos o primeiro subtópico, que fala sobre Jesus, que enviará o Consolador. E assim, no Evangelho de João, no tocante à promessa que Jesus enviaria outro Consolador após a sua ida, depois que Jesus foi crucificado ali na cruz, e quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus deixou a todos ali, principalmente os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, e nenhum deles se conformou com a perca de Jesus, e eles ficaram órfãos. E é o que a lição vai esclarecer para nós, que os discípulos ficaram sem reação na perca de Jesus, mas Jesus prometeu outro Consolador, e foi
E é o Espírito Santo de Jesus, esse Consolador, que de fato ele derramou sobre a vida das pessoas, derramou e batizou muitos que estavam ali no dia de Pentecostes. E nós lemos aqui no capítulo 14 de João, vamos analisar que no versículo 16, essa foi a promessa que Jesus deixou para os discípulos, né? Ele vos dará outro Consolador. E este Consolador que estava na terra, que era o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, mas ele disse, ele enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo, como Consolador. E o versículo 17 fala sobre esse outro Consolador, ele habita convosco e está em vós, que a presença de Deus é o Consolador, é o Espírito Santo. No versículo 8 do capítulo 14 de João, aqui é mencionado quando o Consolador chega, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E através do derramamento do Espírito Santo, que de fato nasceu a Igreja de Cristo. De fato foi a igreja que se estabeleceu na terra e se encontra até hoje instalada neste mundo. E aqui também nós vamos aprender que a atuação regeneradora da terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que habita conosco, que se encontra conosco até hoje. A presença do Espírito Santo. O segundo subtópico fala do Consolador. O Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador, cujo significado refere-se é chamado para ajudar. Essa pessoa que tem um chamado de Deus, esse alguém é chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Essa pessoa que tem a presença do Espírito Santo, ela tem realmente o chamado, né, de servir a pessoa. Denota que através dessa palavra Paracletos, que é traduzido como Consolador, aqui ela também serve para encorajar ou interceder por outra pessoa. Então, esta é de fato a palavra grega, que é nos traduzido como Consolador para as nossas línguas, que significa o Consolador. E assim também a palavra Paracletos, ela assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor. O papel de advogado ou consultor é especial, ou ainda como assistentes que auxiliam num momento importante. E nós temos aqui a expressão outro. Esse outro foi aquilo que Jesus afirmou para os discípulos, o Consolador, que designa o Espírito Santo, que habita conosco, que é uma pessoa, como uma pessoa, na verdade, porque nós não vemos, mas nós temos a presença do Espírito Santo. E esse termo, e aqui na revista, o termo grego também, allos significa outro. Então, outro, quando Jesus quando Jesus diz para os discípulos, enviarei outro Consolador para estar com vocês. Essa palavra allos, uma palavra grega, que é traduzida outro, que significa outro. Outro quem? O Espírito Santo, que é indicando que o Espírito Santo habitaria conosco após Jesus Cristo ter partido deste mundo. A distinção também tem uma relação aqui entre outros.
indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. E o texto no tocante, o Consolador, fica bem claro que ele habita conosco e ele estará conosco até a vinda de Cristo. E enquanto Jesus não vir para buscar a sua igreja, esse Consolador ele está conosco. Esse Consolador que é a presença do Espírito Santo, que tem a ideia de outro, que é a terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa nós sabemos e aprendemos que é Deus, a segunda Jesus Cristo e a terceira pessoa é o Espírito Santo. Essas três pessoas aqui da Trindade, da Santíssima Trindade, elas são uma mesma, porém cada uma tem a sua função diferente. Cada um tem a sua função, mas com um único propósito, de fato, de estabelecer a presença do Pai aonde estiver, aonde você estiver, você tendo a presença do Espírito Santo, assim também você estará participando da missão que Deus tem aqui na Terra, que também foi estabelecida através de Jesus Cristo. E o terceiro subtópico fala-nos: não vos deixarei órfãos. Aqui trata sobre os discípulos, porque quando os discípulos estavam ali com Jesus e já chegando a hora de Jesus partir, Jesus também reafirmou para eles que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então Jesus estava falando para eles que ele partiria, mas a sua presença estaria com eles ali, que é o Consolador. E a palavra órfãos, essa palavra aqui, ela está presente no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 18. Órfãos, esta palavra, quando Jesus ele morreu, os discípulos se sentiram órfãos. Deve ter sido tão difícil para os discípulos aceitar de fato o que o Senhor, estando longe do Senhor, ele morto ali, que não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos, lá em João capítulo 13, versículo 33, nesta relação pessoal que Jesus tinha com os discípulos, entre eles ali, é importante destacar que o nosso Senhor ele garantia que nunca os discípulos ficariam órfãos, por mais que eles pensassem assim, mas a presença de Deus estaria sempre com eles. Eles não estariam jamais desamparados e nem desprezados, porque a presença do outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele tem essa função de consolar, ele teria essa função de não desamparar os discípulos. E esta função do Espírito Santo é uma função que Deus estabeleceu. Então, ele tem essa função muito importante em nossas vidas. Quando passamos por momentos tenebrosos, nós temos a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é o que nos alegra, é o que nos faz acreditar, é o que nos mantém com as nossas esperanças vivas, é o que nos fortalece espiritualmente. Mas precisamos darmos lugar para que a presença do Espírito Santo habite conosco. E esta presença que está lá em Atos dos Apóstolos, sobre o derramamento do dia de Pentecostes, do Espírito Santo. E os judeus, eles comemoravam essa data, e que é uma data muitíssimo importante, que é o dia da festa o dia da festa do Pentecostes. Denota que Jesus reafirma que
não deixarei os órfãos, como é descrito nesse texto da revista. E de fato, foi o que aconteceu. Por mais difícil que foi para os discípulos, assim os discípulos foram consolados pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele habita conosco. E esse Espírito de Deus, ele estará até a vinda de Jesus Cristo. É muito importante frisar que a presença de Deus, por mais que nós não vemos o próprio Deus, mas nós sentimos a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E só o Espírito Santo é que de fato tem essa função de nos consolarmos e de nos alegrarmos cada dia. Por mais que o mundo esteja sob o domínio das trevas, mas nós temos a presença de Deus, que é de fato uma dádiva gloriosa para nossas vidas, para nos mantermos cada dia mais com as nossas esperanças vivas e para nos alegrarmos cada dia nesta terra. O segundo subtópico fala do o Espírito habita os discípulos. Em primeiro subtópico fala de João, capítulo 20, versículo 22. É crucial esse versículo aqui, principalmente porque neste contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João, denota que nesta ocasião aqui, o nosso Senhor ele apareceu ressuscitado e com um corpo glorioso, glorificado. A passagem bíblica onde se encontra esses versículos aqui começa no versículo 19 de João. E assim, nesse cenário que Jesus é apresentado como ressuscitado, com um corpo glorificado, remete tanto aos contextos como num contexto anterior, como ao imediato. Ou seja, no tocante aqui a João 20 e 22, que o versículo, nessa ocasião, Jesus apareceu como ressuscitado, aqui ele nos revela sobre a sua glória, sobre a sua ressuscitação, sobre a sua vitória na cruz. E também nos faz entender que o Espírito é o Espírito, esse Espírito que habita em nós, conosco, que é a presença de Deus, é o próprio Deus, mas não estando na terra, porém o seu Espírito está conosco, está com a igreja de Cristo. Segundo subtópico, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas. E algumas linhas teológicas, elas divergem desse versículo. Só que na Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui nós temos de fato uma relação bíblica de um acontecimento verídico que foi sobre a observação neste versículo aqui que fala da interpretação, né, que muitos divergem, mas dessa interpretação que é traduzido como assoprar. E aqui é trazido esta palavra em Brasil, que essa palavra assoprar, ela tem uma relação com o que aparece na versão grega da Bíblia. E essa versão, ela é, de fato, a palavra assoprar. E Jesus assoprou e trouxe o fôlego de vida para a humanidade, que está principalmente registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 7, significando o fôlego de vida que Jesus assopra e assim Jesus dá vida ao homem, que é utilizado também em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 9, no contexto, denota a
sopra, assoprar sobre os mortos que vivam. Aqui foi de fato um acontecimento dos mortos sendo ressuscitados, né? Portanto, a expressão presente também em João capítulo 20, versículo 22, sugere aqui que o Espírito foi soprado. E quem era o Espírito? O Espírito de Deus, que foi soprado sobre aqueles que estavam ali. E todos tiveram uma nova vida com Deus, uma nova experiência, indicando uma perspectiva tanto de forma regeneradora como aquilo que os discípulos sentiam, que era a presença do Pai, era o consolo, era de fato a promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes, que foi mencionado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 e 4, que é considerado o início da igreja, né? Da igreja aqui na Terra, que se cumpre esse dia histórico, esse evento, nessa ocasião que foi, abrangeu e abrange até hoje, né? A presença do Espírito Santo. E todos precisam conhecer, de fato, essa presença, precisam obter essa experiência, e vai falar também a revista. No decorrer dessa revista, nós vamos aprender sobre o batismo do Espírito Santo, que é crucial para todo cristão obter essa experiência com Deus. O terceiro subtópico fala de um episódio anterior ao Pentecostes. E em relação ao capítulo 20 de João, e o versículo 22, que fala sobre receber o Espírito Santo, é uma promessa de Deus. Esta expressão ela surge consequentemente de uma forma bem direta, que é mencionada sobre assoprou sobre eles. Assoprou o quê? O fôlego de vida, indicado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E também o Espírito Santo que habitou nos discípulos naquele momento específico, e que foi também a partir desse ponto os discípulos eles foram regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, posteriormente foi o que ocorreu nos dias de Pentecostes, e os discípulos chegaram no Evangelho, e começando lá em Jerusalém, eles pregoavam o Evangelho até os confins da terra. Após o recebimento, aqui em Atos capítulo 8, capítulo 1 e versículo 8, o recebimento do Espírito Santo de Deus, eles tiveram desejo, e a chama ardeu nos corações dos discípulos, e eles foram pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi se expandindo naquela ocasião. E até hoje a palavra de Deus ela se expande, e ela é como semente que é plantada, e a semente vai crescendo e vai dando colheitas. E assim foram naquela época. Muitos foram batizados, aqueles que ouviram esta palavra, eles receberam também o Espírito Santo de Deus, que foi a promessa que Deus deixou. E assim, o Evangelho de Deus, ele é até hoje esse Evangelho que transforma o homem, e a palavra de Deus é o que alcança e alcançou todos ali naquela ocasião. E permanece aqui a presença do Espírito Santo, permanece esta presença que é extraordinária para cada um de nós. Terceiro ponto, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Qual foi a promessa que Jesus nos deixou aqui nos dias de Pentecostes? O que se comemorava principalmente é esse dia de Pentecostes, especificamente o que é trazido no livro dos Apóstolos sobre o Pentecostes, o dia de Pentecostes. O primeiro subtópico fala que de repente apareceu Jesus em João capítulo 20,
que refere-se num período que é compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. A Páscoa, os judeus comemoravam-se a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. E os hebreus viviam uma vida de escravidão, uma vida sofrida, uma vida que não tinha esperança, uma vida sem esperança, uma vida que não era digna, e muitos eram ali mortos por não conseguirem suportar tanta escravidão. E eles não tinham dó, os egípcios não tinham dó dos escravos. E era bem comum naquela época eles fazerem pessoas de escravos, né? E quando Moisés recebe essa missão de Deus e ele cumpre com esta missão, repara que aqui há um dia especial para os judeus e que está registrado como um dia histórico, né? Um dia que foi comemorado a libertação do povo do Egito, da escravidão. E a partir daquele dia, o povo de Deus não mais foi escravo de ninguém. O povo de Deus está livre e nós somos livres do pecado. Somos livres porque os antecedentes, eles deram a sua vida pelo Evangelho. Muitos morreram por pregar a palavra de Deus. Muitos até hoje são perseguidos na janela 10/40, que são países que são restritos ao Evangelho, que as pessoas não têm liberdade de pregar a palavra. Esta palavra que purifica o homem do pecado, que salva o homem do pecado, que tem essa chama, essa luz, que é a luz do Evangelho. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, ela é a bússola, ela é a luz para o nosso caminho. E muitos países não permitem que a palavra de Deus seja pregoada, porque são países restritos, são países ditadores, países que um homem só consegue governar uma nação. E naquela ocasião também era dessa forma que acontecia, né? Assim como o rei Faraó, ele tinha esse domínio sobre aquela população, ele não permitia que tais coisas aconteciam, que as pessoas seriam livres, que as pessoas tivessem as suas vidas, uma vida digna, e que as pessoas pudessem adorar o nosso Deus. Só que ainda nós temos a nossa liberdade de se expressar sobre o Evangelho de Deus, esta palavra que cura, que liberta, que é, de fato, a obra redentora de Cristo no Calvário. E nós precisamos pregar esta palavra. Esta palavra é o que liberta, de fato, o homem do pecado. A Páscoa aqui foi comemorada a libertação do povo do Egito. E o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes, aqui se comemorava a descida do Espírito Santo. Após 50 dias da Páscoa, eles comemoram esse dia, que é o dia é um evento descritível em Atos aqui, que foi acontecido o recebimento do Espírito Santo e que se cumpriu a Igreja de Cristo, que é o cumprimento da missão que Deus deixou para os discípulos. E hoje nós temos plena liberdade de aprender com esta palavra, que ela é a única palavra que de fato nos conduz no caminho que devemos andar. A palavra de Deus, ela é extraordinária no derramamento do Espírito Santo. E o crente precisa entender que esse Espírito Santo que já está sobre nós é o Espírito de Deus. Mas nós temos a promessa também de recebermos o Espírito Santo, uma evidência que o evangelista Lucas escreve lá em Atos dos Apóstolos. Nós precisamos termos uma evidência do batismo do Espírito Santo.
o batismo do Espírito Santo. E ali todos, quando receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, em outras línguas. Eles começaram a falar as línguas de Deus. E todo crente precisa, de fato, passar por esse momento específico, por esse momento indescritível, um momento extraordinário. Que o Espírito Santo, nós já temos o Espírito de Deus. Assim como os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo, mas precisavam, de fato, da confirmação do batismo do Espírito. E essa evidência foi o que aconteceu e o que está descrito aqui em Atos dos Apóstolos. De fato, foi o derramamento do Espírito Santo sobre todos ali. Todos começaram a falar em línguas e foi magnífico porque é um evento espetacular, um evento histórico que aprendemos muito com este evento. Porque só através da ação do Espírito Santo que foi possível que todos alcançassem a evidência de falar em outras línguas. E esta evidência, para concluir aqui esses primeiros subtópicos, é uma evidência, de fato, daquilo que você recebe de Deus. E esse recebimento do batismo do Espírito Santo é para a edificação de si mesmo. E é importante todo cristão procurar buscar e entender que o batismo do Espírito Santo é preciso porque todos que conhecem a Deus precisam receber esse Espírito Santo. De fato, que também vai trazer para os salvos a evidência da presença de Deus, que é o recebimento do Espírito Santo, do batismo. O segundo subtópico, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos em João, capítulo 14, versículo 17, 16, em seguida, que o Espírito Santo ele é realizado de uma obra de regeneração, que trata-se da conversão que foi descrito lá em Atos. Esse ato da conversão de muitos que foram cheios do Espírito Santo e aqueles que também posteriormente receberia o Espírito Santo como uma obra purificadora, como o batismo do Espírito Santo. E contudo, desde que nessa ocasião regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos que conhecem a Cristo sejam cheios e revestidos do poder para testemunho do Evangelho. E todos os salvos precisam ser cheios do Espírito Santo, precisam ser cheios para conseguir assim vencer as lutas, vencer aquilo que te impede alcançar de fato essa ação do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, como é descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo, consequentemente começando a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que fala sobre, consequentemente, todos que estavam ali, nesse evento, foram cheios de quê? Do Espírito Santo. E todos começavam a falar em outras línguas. E ali, aquele lugar foi tomado pelo poder de Deus. E o Espírito Santo batizou todos que estavam ali naquele lugar. E todos foram cheios e todos falavam em línguas. Consequentemente, foi o que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Não há como nós divergirmos essa descrição, porque foi um fato e foi
um ato de um acontecimento histórico. E no tocante que todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo naquele momento. Todos receberam ali o batismo do Espírito Santo. E é surreal isso, porque a Bíblia nos traz que todos que conhecem esta palavra precisam ser cheio do Espírito Santo, precisa alcançar o batismo do Espírito Santo para a edificação de si mesmo e para a demonstração que você está cheio da presença de Deus e que você também possa ser transbordante e que outras pessoas possam receberem também esse Espírito Santo. Porque a promessa que Deus fez para os discípulos foram para todos nós. E é descrito até hoje que nós receberemos esse Espírito Santo, que é a evidência em falar em outras línguas. Então, basicamente, não é uma ideia ou uma linha teológica. É descrito na palavra de Deus como está explícito no texto. E, de repente, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, foi Deus que mandou que o Espírito ali batizasse todos que estavam ali. E todos foram cheios. E a palavra de Deus ela é bem clara em nos afirmarmos que o Espírito Santo é o suficiente para as nossas vidas e para alcançarmos as promessas que Deus tem. Mas no tocante que a promessa do Espírito Santo é para todos, como é descrito nesse segundo subtópico. E também como é descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 24, e o versículo 4. O terceiro subtópico, e começaram a falar em outras línguas. O batismo do Espírito Santo aqui, ele foi uma experiência bem profunda que os discípulos tiveram, e essa regeneração que também trouxe para a vida dos discípulos uma experiência única, um cumprimento da promessa que abrangeu para todos. E até hoje esta promessa ela é descrita. Até hoje a promessa de Deus ela se cumpre tanto atualmente como posteriormente, porque também é uma promessa, são promessas futuras daquilo que Deus fez nos dias de Pentecostes e que se cumpre até hoje. E esta promessa ela só terminará após a vinda de Cristo, após Jesus vir buscar a tua noiva aqui na terra. E Jesus, ele é de fato é o nosso principal objetivo, é a nossa principal motivação para que nós mantenhamos uma vida em comunhão com Cristo, uma vida de santidade, para alcançarmos esta gloriosa promessa que é a evidência do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo sobre a vida do homem aqui na terra, sobre a vida das pessoas. E aqueles que são alcançados por essa presença, por essa experiência, é uma experiência única, porque de fato você está falando línguas, mas não são línguas estranhas para os homens, mas são línguas que edificam a si mesmo. E essas línguas, elas representam uma evidência da presença de Deus, um fato, algo indescritível para qualquer um descrever, mas é um momento histórico, é um momento que a presença de Deus ela está sobre a vida do homem, a presença do Espírito Santo, que pode até ser desconhecida por muitos, mas só que essa língua, essa língua estranha, ela é compreendida pelos ouvintes. Muitas das vezes, daquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus certamente irá interpretar
aquilo que ele deseja falar. Então, só através do Espírito Santo que todos vão entender, vão compreender que essa evidência, ela é uma evidência tanto física como uma evidência visível. Ou, muitas vezes, uma evidência que não há como negar, né? Que essa presença do Espírito Santo, que é a evidência do batismo do Espírito Santo, não tem como negarmos que neste evento descrito em Atos dos Apóstolos é algo que são interpretações equivocadas, ou que teologicamente alguns interpretam de uma forma que não está descrita no texto. Mas não. O que realmente entendemos é que a presença de Deus, o batismo do Espírito Santo, é uma evidência. Ela é uma evidência visível. Ela é uma evidência que confirma-se, de fato, a promessa de Deus, que se abrange até hoje e continua certamente abrangendo cada vez mais. E a presença do Espírito Santo, nós precisamos obtermos essa presença de uma forma que seja contínua. Mas só alcanço essa promessa se eu não desistir dos caminhos do Senhor. Eu preciso estar ligado com esta palavra continuamente. Eu preciso dia a dia, após dia a dia. Portanto, fica claro aqui que ao falar em outras línguas não é um idioma próprio, não são línguas de homens, mas sim são línguas do Espírito Santo de Deus. E são coisas que vêm lá de cima, daquilo que Deus revela e daquilo que o Espírito Santo faz algo surreal acontecer. E conclui dizendo que a obra que Jesus tem, que é uma promessa do Pai para todos aqueles que são salvos por intermédio da palavra, precisa testemunhar de fato da obra regeneradora e precisa também estar em todos os lugares a presença de Deus, essa promessa que toda a Bíblia ela nos conta. E falando dos dias de Pentecostes, está presente até nos dias de hoje e estará presente se Cristo não vir até os tempos futuros. E neste Evangelho nós entendemos que Jesus, que a promessa que foi vinda do Pai, que foi manifestada na vida do pecador, que só através dessa ação do Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado para que ele largue o pecado e que ele venha obter essa experiência, essa nova vida com Deus, e que ele venha nascer de novo e que ele possa receber o Espírito Santo. E a promessa do batismo do Espírito Santo é para todos os santos, todos aqueles que desejam um dia receber o Espírito Santo. E nós precisamos entendermos que essa evidência não tem como ser ignorada, porque a palavra de Deus, ela é a nossa afirmação, é a nossa fonte inesgotável, para que compreendamos que, de uma vez por toda, que o batismo do Espírito Santo é de fato uma grande evidência, se não for a principal evidência, para que todos possam alcançar de Deus a experiência única e uma experiência espetacular e extraordinária que todos precisam obter. Que Deus em Cristo te abençoe.